Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stopp, sejam bem-vindos ao Opaleiros SP. Hoje é lista 5 e é uma lista legal que eu curti fazer, que são 5 carros populares que viraram carros clássicos. Será? Vocês vão me dizer. O primeiro aqui da nossa lista, ele fato, era um carro popular, né? Ele foi o primeiro carro da Volkswagen, que é o carro do povo, certo? E o primeiro carro não poderia ser diferente do Fusca, obviamente. E aí eu estou falando aqui de um Fusca 1300, eu trouxe um aqui de 1975, tá? E ele, eternamente, o carro do povo, né? Então, assim, ele era praticamente indestrutível, né? E ele era conhecido no Brasil como Volkswagen Sedan, não sei da onde, tá? Mas este é o Fusca, que é o primeiro carro da nossa lista populares que viraram clássicos. O 1.3 Boxer 4 cilindros tinha 44 cavalos, 9,5 kg de torque, 0 a 100 em 22 segundos, pouquinho mais devagar que um Chevette Júnior, e 125 km por hora de velocidade máxima. Reza a lenda, 10 por litro na cidade e 13 na estrada. Este aqui é um azul, pena que não tem ninguém aqui para dar um tapa. 1300 original, azul Caissara. Carro de coleção impecável, todo restaurado, pneus novos, amortecedores novos, acessórios, blá, papapá, um monte de coisa. O primeiro que ver leva. Eu não sei se o primeiro que ver leva, porque você está falando de um Fusca por 50 mil reais. Por mais que esteja em ótimo estado, seja um Fusca azul, não sei se ele vale tanto assim por ser 1975. Se fosse da década de 60, com ali os paralamas olho de boi, enfim, eu acho que valeria mais aí talvez o que você está pedindo. Mas, ainda assim, o Fusca é um carrinho legal. É um carrinho que tem seu charme. Vou ser muito sincero com vocês. Nunca dirigi um Fusca. E não tenho vontade. Não, brincadeira. Eu até tenho vontade de dirigir um Fusca, assim, dar um rolê. Mas eu nunca dirigi e, assim, nunca apareceu oportunidade sei lá. Eu acho um carro legal. Eu quase troquei meu Escort num Fusca uma vez. Eu não troquei porque o interior estava muito customizado, né? E aí, quando você customiza demais, é uma coisa de gosto. Então, assim, ele estava todo num couro bege, com marrom, todo aquele padrão de diamante que eu acho feio pra caramba. Tinha um console central, ao invés de colocar a cestinha, que é legal, né? Faz o charme do Fusca. Não, o cara fez um console central de madeira ali, gigante, todo forrado com couro e tal. E assim, ele achou bem legal, é o gosto dele. Beleza, cada um com seu cada um. Para mim, não ficou legal. Eu não curti, tá? Mas, né? Talvez se ele não tivesse feito aquilo no interior do carro, eu provavelmente teria trocado o Escort no Fusca, né? E pegado um troco ainda de volta. Mas enfim, cara, muito legal esse Fusca. É um Fusca, não dá para esperar nada diferente disso. Tá sem rádio, vou botar um rádiozinho aqui, pá. Enfim, cara, assim, avaliar o Fusca. Cara, é redondo, azul e não anda. Faz barulho e cheira gasolina quem tá dentro e quem tá fora. É isso. Mas é legal, tem o seu charme, vamos combinar, né? E era um carro que era popular e que acabou virando um baita de um clássico, tá? O próximo carro aqui da nossa lista, populares que viraram clássico, eu trouxe aqui um Fiat de 1980, tá? Eu não trouxe o modelo mais básico, né? Mas assim, é um carro que foi criado com o foco de ser um carro popular, com o objetivo de ser um carro popular. Tá? Não quer dizer que eu trouxe a versão mais básica, porque popular não quer dizer só o carro pelado. Né? Tinha um Fusca pé de boi, que era o Fusca que não tinha absolutamente nada, que era para baixar preço. Mas assim, popular pode ser tanto popularidade, um carro aclamado, né, como um carro mais barato. Tá? Este aqui que eu estou falando é um Fiat 147. Né? Eu trouxe aqui a versão GL 1.3. Tá? Este aqui está com placa preta, né? Com as rodas da Alfa, que eu acho muito legais. A foto está meio achatada aqui, meio esquisita, né? As fotos estão bem meia boca, bem achatada mesmo. O carro já é pequeno, o cara ainda achata mais as fotos. Mas enfim, é um carrinho legal, tem seu charme. Eu gosto muito desta versão com os faróis quadradinhos, né? Eu acho a mais legal que tem. Não vou falar bonito, porque bonito é forte, é pesado, mas eu acho a mais legal de todas.
ainda mais com essas rodas. Esse interior, cara, é muito legal, eu gosto desse carro. Eu tenho que falar que eu gosto desse carro. Ele é um carro bem compacto, né? É, não sei se eu teria, eu gosto, né? É um carro bem compacto, bacana, tem um design legal, enfim. Um motorzico aqui, 1.3. Este carro tinha 65 cavalos, 10,5 kg de torque, 0 a 100 em 16,5 segundos, mais rápido do que o Chevette Júnior, máxima de 145 km por hora, 6,5 na cidade, 9 na estrada. Estão pedindo 43.790. Eu já vi Fiat 147 por 72 mil, acho. O mais caro, um dos mais caros que eu vi. Eu não sei se 43, mas eu pagaria ali uns 30, fácil. Se eu tivesse e se eu quisesse. Mas é um carro bacana, né? Eu curto dentro do possível. Cada vez que eu vou falando, mas tem muitos carros aqui, né? Que vão aparecendo, e, enfim. E aí eu acabo, tipo, não gosto, não gosto, não gosto, e chega uma hora que eu acabo curtindo o carro. De tanto que eu falo, de tanto que eu olho, de tanto que eu vejo o carro. Você sabe que isso aconteceu com a minha esposa e o Opala, né? Porque ela acha, nossa, ela queria um da década de 70, eu não tinha dinheiro para comprar. Comprei um da década de 80, quadradão, que eu gosto bastante. Hoje eu gosto mais ainda. E ela, um dia, ela tava atrás, um carro atrás do meu, e a gente estava saindo de manhã, eu estava indo para o trabalho, para a agência, e ela estava indo para o trabalho dela, e ela estava me seguindo. E aí depois ela chegou no trabalho e mandou uma mensagem do tipo: tenho que dar o braço a torcer. Até que o carro é bem bonito, né? Eu comecei a olhar as curvas dele, comecei a ver o formato da carroceria, o meu é um coupé, e aí ela começou a gostar do Opala, né? Enfim, tudo é possível, gente. O próximo da nossa lista é, é um Chevrolet, tá? E é um Chevrolet de 1985, esse que eu trouxe aqui, com um motor 4 cilindros, 1.6, 72 cavalos, 12 kg de torque, 15,8 no 0 a 100, porque ele é 1.6. Se ele fosse 1.0, seria 21,5. Estou falando do Chevette, obviamente não é um Chevette Júnior, né? O Chevette tinha máxima de 150 km por hora, 8 na cidade, 11 na estrada. E ele era um carro extremamente robusto, confiável, um visual que agradava muito na época, né? Ele era o mini Monza, né? Com o motor ali 1.6. O Monza Sedan foi lançado em 1984. E então, assim, o Chevette era realmente o carro popular, né, da Chevrolet na época. Era o Chevrolet mais barato, e depois vinha o Monza, vinha o Opala, enfim, né? E o Chevette era um carro popular que hoje é um clássico, né, principalmente nas carrocerias anteriores, tá? Esse aqui, não sei por que raios o cara tá pedindo 90 mil reais e não coloca uma porcaria de uma descrição. Tem aqui, rádio e toca-fitas. Cara, pô, vamos lá, né? Ajuda a vender, ou sua mulher que mandou vender, né? E aí tudo bem, aí você fez bem, não colocar nada no anúncio, ou, né, enfim. Eu acho essas rodas muito legais, muito mesmo. Para mim é a roda que mais combina com o Chevette. É a Escorro Aranha, se eu não me engano, né, que ela chamava, que é o apelido que o pessoal dava na época. Eu gosto, assim, eu acho que o Chevette com o para-choque de metal, assim, com essa frente, já não combinava mais tanto, né? Eu gostava mais dos mais novos, mas este é um exemplar bem legal. Não dá para ver se a foto que tá ruim ou se tem uma mancha aqui. Eu acho que é a foto só que tá ruim mesmo. Sei lá. Enfim. Não sei. Que dá para o cara. Eu acho que o cara photoshopou essas fotos, hein, gente? Olha só, porque ó, sumiu aqui o vão entre a porta e a carroceria, aqui também. Ô, meu amigo, 90 mil reais no carro e você photoshopa as fotos. Ai, 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 que difícil, hein, cara? Meu Deus do céu. Enfim, Chevette é um carro legal, é um carro justo. Coisas que eu gosto da Chevrolet da época era o detalhe do detalhe, como esconder o bocal do tanque, por exemplo, né? Do Chevette, o bocal do tanque fica atrás dessa tampinha, você abre a tampinha, tem o bocal. Do Opala era atrás da placa, né? No meu ainda baixa a placa, e depois de 1988 ficou uma tampinha, porque a lanterna ficou integral. Uma coisa legal que muita gente não se atenta, eu vou mostrar duas fotos para frente,
é que até 1986, se eu não me engano, o Chevette tinha esse pedacinho vermelho na lanterna, aqui um reflexivo, né, na lanterna, refletivo, sei lá, na lanterna, e a ré era só esse pedacinho. Depois, acho que em 1987 ou 86, modelo 87, sei lá, acho que foi, mas foi por aí, que ficou a lanterna só com as 3 faixas, né? Se eu não me engano, ou, bom, enfim, sei lá, talvez pode ser até 84, igual o Opala, que o Opala em 85 também mudou, enfim. Depois eu até procuro isso. Aí ficou aqui, ficou pisca, freio e ré inteiro, né, na lanterna. Então é bem legal esse detalhe, é bem do carro mesmo. Este carro me parece estar extremamente original em termos visuais, né? Assim, tirando obviamente as rodas. E o cara deu uma lasanhada nele. Aqui ele está com um rádio, não sei se é o São Francisco, não é o São Francisco era só rádio, se ele botou toca-fitas, este é o Los Angeles, Bosch Los Angeles. Tá com uma, como falar, uma alavanca de câmbio bem alta aqui, um volante da Sparco, aqui tem um relógio aqui que eu nunca lembro o nome desse trem aqui tá com uma FT 400, legal. Enfim, este carro me parece ter sido fuçado, obviamente, né? Tá aqui com o negócio de troca de marcha, me parece ter sido fuçado, só que o cara não colocou nenhuma foto do motor. Muito bem montado, hein? Ó, recortado aqui certinho. Me parece que foi um carro bem montado, mas o cara não colocou uma foto do motor e não colocou nada na descrição. É uma pena, tá? Se o seu carro não é original, cara, coloca isso, coloca as informações direitinho, tá? Mas parece estar muito bonito o carro. Não quer dizer que ele valha 90 mil, tá? Independente de quanto você gastou, não quer dizer que ele vai valer o que você gastou e você vai recuperar esse dinheiro. Mas o Chevette é um carro bem legal, principalmente por ser um carro popular que virou clássico. O próximo carro da nossa lista, o quarto carro da nossa lista, estou falando de um Ford. Tá? E o pessoal fala, mas este Ford era um Ford, era mais luxuoso, era requintado, tinha um baita acabamento. Ele era o Ford que não era para ser o luxuoso. Ele até tinha uma versão com mais acabamento, que foi essa que eu trouxe até, que é a 1.6 luxo, mas assim, na época, gente, Ford tinha Landau, tinha Galaxy, isso era o carro de luxo da Ford, tá? Né? Depois, o sucessor dele virou um carro de luxo. Então, eu estou falando aqui do Corcel 2. E o Corcel 2, depois o Del Rey virou um carro de luxo da Ford, quando saiu de linha Galaxy Landau. E aí o Del Rey virou o carro de luxo, mas o Corcel era um carro popular. Tá? E aí, assim, o Del Rey nada mais era do que um Corcel de terno, né? Porque era a mesma mecânica, mesmo tudo, só mudava a carroceria. Essa versão que eu trouxe aqui é 1.6 luxo, né? Ele tinha um motor 4 cilindros CHT. Eu acabei de ver aqui, hein, que eu puxei os números do 1.4. O 1.4 tinha 65 cavalos, 10,8 de torque, 17,5 no 0 a 100, 140 de máxima, 8,5 na cidade, 12 na estrada. Não faço ideia dos números do CHT 1.6, mas aqui, ó, 70. Ah, não, ó, esse aqui está com. Deixa eu ver aqui. Ixi, que bagunça. 72 cavalos, motor 4 cilindros, 1.4. Que zona, né, gente? Azul astral, bancos em tecido preto, rádio, antena manual, externa, avaliamos troca. Olha, ele tem um avaliamos troca. Será que o cara selecionou o lugar certo, aceita a troca? Sim, cara, é só isso aqui, ó, pronto. Enfim, este aqui tá com várias fotos legais. Assim, eu, Márcio, não curto Corcel, tá? Meu pai tinha Corcel, já teve Corcel, meu avô teve Corcel, meu pai teve 2, até um cinza chumbo e um azul, exatamente, né, desse tom, assim, dessa cor. Enfim, tem quem goste, tem quem não goste. Eu não vou te falar que eu não sou muito fã de Corcel, não. Sei lá, mas eu acho esquisito algumas coisas, tipo, essa roda de 3 furos, meu Deus do céu. Enfim, no Corcel já era zoado, imagina no Kwid. Mas é um carro legal, é um carrinho bacana, é um carro confiável, isso é fato, é um carro, assim, popular, né, que virou um clássico e é um carro daqueles tanque de guerra. Isso daqui não quebra, esse motor CHT dele, esse 1.4 eu não sei, mas eu imagino que seja a mesma coisa, tá? Obviamente ele era 2 portas,
É muito legal, assim, os detalhes, né, do emblema aqui da roda, enfim. É um carro também que mudou pouco, né, depois que virou o Corcel 2, ele teve pouquíssimas alterações, depois veio uma lanterna com 3 cores também, mas, cara, esse volante, esse visual, é muito, muito, muito zoado. Enfim, seu câmbio de 4 marchas, ó, um rádio alto reverse, este aqui que não dá para ver a marca dele. É, não consigo ver a marca dele, mas é um rádio de época legal, aqui um consolezinho. Este exemplar em si, isso é outra coisa que eu achava bizarro, cara, os comandos de ventilação aqui, eles são embaixo do volante, né? Enfim, o acabamento era ótimo, tá? Mas como todo Ford, o acabamento era ótimo, né? É, enfim, é um carro legal, um carro bacana, né, que foi pensado para ser um carro popular. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, não fica embaixo, né? Ele fica aqui do lado, embaixo mas é meio embaixo do painel, é do lado esquerdo, que é só para o motorista mexer, não é para o passageiro mexer. Enfim, eu acho esquisitíssimo este comando de ar-condicionado aqui, que não é ar-condicionado, é só ventilador. E o último carro da nossa lista, que são populares que viraram clássicos. Eu acho que esse aqui não virou clássico, eu tenho que dizer. Esta versão específica, tá? Mas eu estou falando, é óbvio, do Volkswagen Gol, né? O hatch que se tornou, que foi por 25 anos o carro mais vendido do Brasil, tá? E este aqui foi uma evolução, né? Esse aqui foi o primeiro que é um pouco mais que um facelift, teoricamente, né? Que eu estou falando de um Gol 1987. O Gol CL 1.6 AP era o carro, era o Gol popular, tá? Isso foi antes de acontecer o Gol 1000, né? A desgraça do Gol 1000, dos carros 1.0. Tá? Então, assim, carro diferenciado, original, sem detalhes, valores à vista, trocas serão analisadas, papapá, 25 mil reais, tá? Quanto é que eles estavam pedindo no Corcel? 50 mil reais. 25 mil reais, um Gol 1987, né? O Gol tinha o CL, que era o de entrada, que era o popular, o GL e o GTS, né? Que era o esportivo, tá? Então eram basicamente, eu acho que essas 3 versões. Tinha o Gol Furgão, que era fechado para trabalho, enfim, tinha umas outras versões aí meio esquisitas. Saíram umas versões tipo Gol Star, enfim, sei lá, umas versões especiais. Mas o Gol CL era o Gol mais popular, tá? Que é um clássico. Mesmo hoje em dia já é um clássico, tá? O 1.6 tinha 78 cavalos carburado, 12,5 kg de torque, 14,2 no 0 a 100, máxima de 155 km por hora, 8,5 km na cidade, 12,5 na estrada. Eu acho bem legal essa versão quadradaça aqui. Isso para mim é um Volkswagen quadrado mesmo, né? Eu acho muito legal. Tá? Eu trocaria essas rodas, colocaria umas rodinhas ali, umas orbital aro 14 mesmo, original, ou umas gotas lá, pingo d'água, gota d'água, sei lá como é que o povo chama aí, que eu acho bem bacana. Este aqui me parece estar impecável, em ótimo estado mesmo, né? Não acho que precisa disso aqui, gente, mas enfim, cada um com seu cada um. A pintura, essa cor é muito bonita. Meu pai teve uma Saveiro dessa cor. Este interior, uma Saveiro exatamente, era 87 também, com esse interior. Este é o interior do 86, né, que era aqueles primeiros ali, do 86, era o 8687, saiu assim. Aí o 8788 saiu com o novo painel, já, tipo, que aí veio o painel satélite no Gol, aí mudou tudo, tá? Mas é bem, bem, bem legal esse daqui. Esse eu acho o mais icônico, por ser esse interior antigo, né? Acho muito legal. Ó, um rádio de época, zoadaço, bem, bem básico, bem simples mesmo, extremamente popular. Tem um cachorro fungando aqui do meu lado. Mas enfim, é isso aí. O Gol, 25 mil reais. Tem FIP dele? Não tem FIP? Mas e aí, gente? O que vocês acham? 5 carros que eram populares e viraram clássicos. Recapitulando aqui: Volkswagen Fusca 1300, Fiat 147, Chevrolet Chevette, Ford Corcel 2,
e Volkswagen Gol CL. E aí, vocês acham? Tem mais algum carro que era um carro popular e acabou virando um clássico? Fala para mim aqui nos comentários. Valeu, pessoal. Até mais.